aquilo me deu um balde de água fria, Imagina. extremamente necessário na época, extremamente necessário, porque era basicamente uma doida querendo se jogar no mundo com qualquer coisa, até uma luta pessoal minha também. Eu gostaria muito de trazer um monte de mina brasileira para vir trabalhar para cá. Se aplique pelo LinkedIn, procure os não consigo falar essa palavra. Recruiters. Gente, eu fui contratada. Recruiters. Olá Brasil, para quem vocês me conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente fala com a Senior Art Director da KQA Amsterdã, Laís Lira. Além de conversar de como a Laís descolou o trabalho dela na gringa e como ela fez para se mudar para Amsterdã no meio da pandemia do coronavírus, a gente vai conversar também de alguns cursos que ela fez fora do Brasil, mais de curta duração, e que acabaram ajudando muito ela tanto na carreira no Brasil, como agora nesse movimento de ir trabalhar fora. E outra coisa muito interessante que a gente vai conversar é como uma bacharel em Direito decide abandonar essa carreira, se tornar criativa e ter muito sucesso nisso, como vocês vão ver pela trajetória dela. Então esse papo aqui ficou muito legal. Se o seu sonho é trabalhar fora do Brasil, se você gosta de publicidade, se você gosta, enfim, se você está pensando em mudar de carreira também, recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, chega de papo. Vamos escutar o que a Laís tem para contar para a gente. Laís, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Que legal poder conversar com você. A gente chegou a falar pouquíssimo tempo lá na Grey. Eu estava chegando, você estava saindo, mas depois continuei seguindo a tua carreira e falei, cara, tá passando só para um lugar foda. Daí quando eu vi, caralho, ela tá indo para Amsterdã, que foda. E muito interessado para conhecer um pouco mais da tua carreira, da tua história. Eu vi que você tem umas experiências internacionais antes mesmo de trabalhar, né, de estudar em outros lugares, e acho que isso é muito legal de trazer para o pessoal que acompanha o canal. Então, muito obrigado e, de novo, bem empolgado para conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Imagina, é um prazer estar aqui. Acho que compartilhar esse tipo de experiência ajuda todo mundo que tem vontade, tá afim, porque tem uma glamorização de se mudar para fora e a gente precisa entender direitinho o que é, se você quer mesmo, antes de começar a fazer planos, porque é uma loucura mesmo. Com certeza. Então, daí, para a gente começar, antes da gente entrar exatamente na parte da sua carreira internacional, de ir para a gringa e tal, uma coisa que eu acho muito legal que tem no seu About, que tem no seu LinkedIn, é que antes de você trabalhar com publicidade, você era bacharel em Direito, né? Você chegou até a trabalhar um pouco na área. Então, me conta o que é que te motivou a sair do Direito e ir para a publicidade. E quanto que você acha, se tem alguma coisa do direito que você acha que você ainda usa, alguma coisa que te ajudou ou que te atrapalhou nessa transição de carreira? Então, direito é um universo bem diferente, né? Eu acho que quando eu entrei em direito, eu tinha acabado de sair da escola e a gente sai meio querendo mudar o mundo, né? Então, eu tinha um idealismo bem ingênuo, assim, do que era o direito e o que eu podia fazer com ele. Conforme foi passando o tempo, eu fiquei até bastante tempo na área, eu fiquei uns 3 anos e eu já comecei a trabalhar logo que eu entrei. Eu não era nem maior de idade ainda quando eu comecei a trabalhar com direito. E conforme você realmente entra nesse universo, você tem que se adaptar a ele de uma maneira muito brusca. Porque o direito, assim, toda profissão exige que você se adapte, mas o direito eu acredito que é um pouco diferente porque ele exige uma adaptação de personalidade muito forte. Você tem que se vestir de certa forma, você tem que falar de certa forma, tem muita coisa que você não pode fazer, muita coisa que você não pode mostrar. Então, assim, até rede social é muito complicado. A forma de você se vestir, cara, nos escritórios que eu trabalhei, tipo, por exemplo, eu não poderia estar com uma blusa assim. Você não pode mostrar os braços. Tinham cores pré-aprovadas de esmalte. Nossa! São coisas bem restritas, assim. É uma área muito difícil para autoexpressão. Eu acho que quanto mais eu entrei, né, mais profundamente no direito, mais eu fui tendo um pouco de crise de identidade. Eu não me sentia eu mesma. Eu comecei a perder um pouco da minha personalidade. Isso começou a não valer a pena quando o meu idealismo
idealismo todo, ele foi quebrado e eu percebi, né, como todo mundo se frustra em algum momento da vida que você não vai mudar o mundo tão Sim, do jeito, pelo menos não do jeito que você pensava. Foi bem isso, na balança não valia mais a pena. Não foi tão racional assim sair do direito, foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e para mim largar era quase que uma declaração de falha. sim. Então, Sim, foi bem complexo. Eu imagino. Eu também troquei de carreira, né? Eu me formei em administração, trabalhava com marketing. A minha mudança foi menos traumática que a sua, com certeza, porque eu era cliente, pelo menos, das agências. Mas eu me identifico muito com isso que você está falando, porque, meu, você investiu um tempo da sua vida fazendo aquilo, tal, mas, assim, eu, pelo menos, não sei você, imagino que sim, vendo sua carreira, tudo, que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque não adianta você estar numa coisa que você está frustrado e tal, e isso que você falou de expressão é muito verdade. Eu lembro que eu ia pegar roupa social e falava, meu Deus, que bosta. Mais um dia vestindo roupa social e não podia ser mais diferente do que a gente é, saca? Poxa, em agência, eu lembro que a primeira vez que eu fui de shorts pra agência foi caralho, mano, que foda, saca? Daí que caminho que você fez para mudar? Você chegou a fazer alguma portfólio school, fez faculdade mesmo de publicidade, ou só se jogou em agência? Como é que foi isso? Eu não tinha nenhum contato em publicidade, eu não conhecia ninguém, não tinha nem como me aprofundar um pouco mais em áreas, entender, porque eu realmente não conhecia. O que eu sabia era, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte, eu sempre pintei, desenhei, internet também sempre foi o meu forte, eu programava de pequenininha, porque Caramba! porque eu era, assim, super nerd e passava muito tempo em casa. E naquela época de blogs e sites, eu comecei a fazer layout para blogs e aprendi a mexer em HTML, essas coisas. E aí eu comecei a ver uma entrada ali na publicidade que talvez tivesse alguma coisa a ver com coisas que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Mas eu não tinha a menor ideia de nenhuma carreira que eu pudesse seguir. Eu Uhum. simplesmente falei, bom, aqui provavelmente vai ter alguma coisa que eu vou gostar. Sim. Então eu prestei a faculdade, entrei, foi bem doideira mesmo, assim. Eu saí do direito, acho que foi em abril, e em junho eu estava já na faculdade de propaganda. Eu sempre fui muito acelerada, né? Então, no Uhum. primeiro semestre, eu entrei na agência da faculdade, e aí eu já identifiquei mais para onde que eu ia. Saquei. Comecei a entender as carreiras, assim, com mais profundidade. Como a gente comentou na introdução, você chegou a fazer alguns cursos em Paris, Nova York, Madrid. Como é que surgiram essas oportunidades? Foi alguma coisa que você buscou? Foi uma coisa, sei lá, a faculdade tinha convênio, não sei. E qual que você acha que foi o impacto dessas experiências na sua carreira e nessa sua eventual ida em definitivo para a gringa? Eu sempre tive uma educação muito privilegiada, assim. Meus pais não tinham muita grana conforme eu fui crescendo, mas eles davam tudo que eles podiam e mais um pouco para investir na minha educação. Então foi uma coisa que eu sempre aprendi a valorizar muito. Então tudo que eu podia investir, eu investia que fosse para eu fazer algum curso, que fosse para eu fazer alguma coisa que realmente fosse acrescentar no meu profissional. Eu percebi quando eu entrei na SPM, que é uma faculdade extremamente elitizada, que me faltava muita referência que aquela galera tinha, e por eu não ter tido tanta oportunidade quanto aquela galera, eu precisava correr um pouquinho atrás. Aquela galera já conhecia o mundo inteiro, já tinha visto museu em tudo quanto é lugar, tido contato com muitas culturas, e eu me senti um pouco para trás nesse sentido. E quanto mais
eu entrava na área criativa, mas eu percebia que isso era uma coisa que ia me trazer muito. Eu juntei uma grana, lógico, com a ajuda dos meus pais, porque não é uma coisa barata de se fazer. Lógico. Conversei na agência que eu estava na época, que era Live, eu estava estagiando lá. Pedi para eu ficar 2 meses viajando pela Europa, fazendo cursos. E eles super apoiaram, adoraram. Foi demais, porque não é normal uma agência fazer isso, né? Ainda mais 2 meses, uma estagiária, assim. Sim. Realmente tive muito apoio dos meus chefes que defenderam isso por mim. E aí eu me joguei, fiquei 2 meses viajando, fazendo esses cursos. Foi uma mudança muito forte de cabeça, assim. De cabeça e de objetivos. Eu acho que foi esse momento em que eu consegui ter um pouco mais de clareza do que eu queria e para onde que eu ia seguir. Quando você principalmente sabe, quando você convive com muita gente de muito lugar diferente todos os dias, sua cabeça dá um bug. Tem tanta coisa que você nem imagina, o dia a dia das pessoas, como elas agem diferente com coisas tão simples do dia a dia que a gente não para pensar. Então, quando você vive isso, a sua gama de referências, a sua possibilidade criativa, isso vai para a lua. E esses 2 meses me deram um gás para minha carreira criativa, para minha cabeça, que foi fora do comum, assim. Acho que foi uma experiência que nenhum curso, nenhuma aula poderia pagar, assim, a convivência mesmo, o que acrescentou. Agora, em questão de ter mudado realmente meu rumo, como isso influenciou na minha decisão agora, eu acho que mais que eu tenha sido sempre muito acelerada, eu gosto muito. É engraçado, mas eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar, eu tenho um pique mesmo. Acho que todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu sou frita mesmo, eu sou puxada, eu tenho esse pique acelerado, acho que até do direito veio isso, porque eu trabalhei em áreas puxadas, eu fui trabalhar com bolsa de valores, então assim, quando me pediram para virar à noite na publicidade, eu já estava cascuda. Eu tenho um perfil muito acelerado. E quando eu vi como que era a vida aqui na Europa, como as pessoas viam a relação com o trabalho, quanto você valorizava isso, quanto você valorizava a vida fora do trabalho, como as coisas são separadas. Eu senti muita vontade de ter isso, de conseguir não só ter um lugar que respeitasse isso, mas como eu internalizar isso, porque eu não conseguia internalizar isso. E o mercado é muito cruel com quem é assim, porque é perfeito, né? Uma pessoa que é muito acelerada e muito dedicada para um mercado que é muito louco e com prazos muito apertados. Então, eu precisava, já mal tinha começado, já precisava desacelerar. Então, quando eu vi esse mundinho tão dividido, as coisas tão respeitadas, eu falei, cara, talvez eu precise de um lugar assim para poder me acalmar. Aquela pausinha rápida no vídeo, só para lembrar você que a gente tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e sexta-feira com dicas e entrevistas para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se o seu sonho é trabalhar fora do Brasil, não dá bobeira, já se inscreve no canal para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Dado o recado, eu tenho certeza que você já se inscreveu. Bora voltar para a entrevista. Já que você entrou nisso de tipo coisas que você já tinha visto no direito, de ter que trabalhar até muito tarde e tal, uma coisa que eu acho que é interessante, porque você comentou que uma coisa que te frustrava era justamente isso de você não poder se expressar tanto, tal. Mas bem ou mal, uma coisa que eu imagino que você tenha vivido é um ambiente muito formal, que as coisas são muito certinhas, tal. Quando você se muda para a agência é o oposto. Poxa, a galera chegando em horários aleatórios, às vezes, é um processo, não existe muito bem processo, principalmente no Brasil tem muita gente que é assim. Foi algo para você, foi difícil ou foi algo que tipo, ai, que bom? Como é que foi isso? Não, foi difícil. Foi um choque, porque por mais que um ambiente seja muito formal e o outro ambiente não, querendo ou não, você precisa... Você não é assim.
Você não é nenhum e nem outro. Sim. Então você precisa se adaptar. Eu vinha adaptada de um ambiente muito diferente. É engraçado, porque acho que na minha primeira entrevista eu fui, tipo, social. E eu já fui para aplicar para uma vaga de diretora de arte. Então, assim, totalmente fora de contexto. Eu acho que eu nunca perdi muitas coisas da minha personalidade que eu adquiri quando eu fiz direito. Eu sou uma pessoa super divertida na agência, eu sou bem faladeira e piadista, mas na hora de falar sério, eu sou muito, muito séria. Então, assim, eu acho que não tem como, você puxa um pouco porque você aprendeu a ser assim no trabalho, você foi treinado dessa forma. Mas são, sim, lugares que têm identidades muito específicas e muito extremas. Eu perguntei justamente por isso, porque também para mim, como eu passei por cliente, eu lembro que no começo era muito estranho, mas até hoje eu ainda tenho um pouco de, sabe, poxa, geralmente eu sou o primeiro a chegar numa reunião, ou sabe, tipo, as coisas às vezes, a questão de alguns prazos, até horários de entrar no trabalho. Agora, durante a pandemia, é um caos, então não é tanto assim, Sim. Mas enfim. Uma coisa que foi muito, acho que marcante disso, foi quando eu saí do direito, acho que eu estava me sentia tão presa e eu queria me libertar, que eu falava, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma tatuagem bem grande. Eu falava isso, porque a gente não podia ter tatuagem, né? E aí eu fui lá e eu fiz essa tatuagem, eu vou mostrar pra você porque é engraçado. E ela é ridícula. Essa foi a tatuagem que eu fiz. Eu fui fazer essa daqui, assim, essa aqui, que são um pouco maiores, agora. Mas, assim, Sim. você... Ai, quero me libertar, vou fazer uma tatuagem, assim... Olha o que a gente coloca como, né? O que marca Sim. a sua autoexpressão. Nada a ver. E aí eu fui lá e fiz uma tatuagenzinha. Sim, sim. Mas para marcar a mesma coisa, né? Às vezes, na verdade, assim, é muito o comparativo. Imagina, você ainda disse, você foi de social para entrevista, estava num momento de entender o que era esse mundo não burocrático, né? Porque às vezes, a gente às vezes nem imagina algumas coisas, né? Por exemplo, eu lembro que para mim uma coisa que foi, hoje em dia é normal, eu inclusive adoro essa parte, mas eu achava muito estranho quando o pessoal chegava na agência às 11 da manhã. Eu falava, cara, como assim? Sabe? 11 da manhã, a galera chegava já para almoçar e tal. Então tem coisas que você não imagina, né? Mas enfim. Eu cheguei a perguntar para professores meus como eu me vestia para ir nas entrevistas. Aí eu lembro que foi uma coisa que até as minhas amigas me zoam até hoje, porque eu perguntei e me falaram, sei lá, você veste normal, mas sei lá, foi um brinquinho. E aí eu fui numa lojinha assim de bijuteria e eu comprei aqueles pacotes com um monte de brinquinho, aqueles bem pequenininhos. E viraram meus brinquinhos de entrevista. Aí toda vez que eu tenho uma entrevista, as minhas amigas falam, coloca o brinquinho. Sensacional. E daí você, enfim, fez essa transição, fez esses seus cursos, e daí você passou, enfim, por das agências mais fodas do Brasil. Passou, puxando de cabeça aqui, Crispin, Almap, Grey, na época que a Grey estava voando, Gut. Daí você vai fazendo esses trabalhos, tal. Como é que surge a oportunidade de trabalhar fora? Foi algo que você buscou ou foi algo que te chamaram pelo trabalho que você estava fazendo? Como é que foi isso? Era uma coisa que eu sempre tive como plano, assim, desde que eu voltei desse intercâmbio, né, curto que eu fiz, mas eu fiz com muita calma, assim, eu pesquisei muito. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de pessoas que tinham passado por esse processo. Então, uma das pessoas que eu conversei que me ajudou muito nisso foi o Juarez Rodrigues, que na época ele estava na RPA em Los Angeles, e eu fui conversar com ele lá, eu não fui até lá para conversar com ele, eu estava lá, e aí... entendi. De férias? De férias ou o quê? Eu fui visitar um amigo... entendi. Já aproveitou, que morava né? lá. Sim, eu já estava falando com ele há um tempo, porque era um cara que eu super admirava no mercado, ele estava em Berlim antes, então ele fez vários processos que eu achava legal, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para lá, para visitar um amigo meu que tinha mandado para lá,
E eu falei, meu, é agora, eu vou falar com o Juarez. Só que na época eu era assistente e tal. Inclusive foi quando eu tava na Grey. E aí eu fui e conversei com ele. E ele me deu umas dicas, assim, que foram brutais. Porque na época eu tava, não, é agora, vou mudar. Vou atrás de vaga, vou mudar, é agora. E aí ele só me falou assim, cara, tipo, não é agora. Foi brutal, mas era exatamente o que eu acho que eu precisava naquele momento, porque ele me fez refletir sobre outras coisas. Acho que ele percebeu que eu não estava pensando tudo que eu precisava pensar. Então ele falou, cara, você é assistente, você está começando, tem muitas coisas que você precisa pensar antes de fazer essa mudança. Para onde você quer ir? Porque eu estava querendo me jogar para qualquer lugar. Essa é a Sim. verdade. E aí ele falou, vem quando você tiver um pouco mais de experiência, quando você puder se aplicar para uma vaga que vai te dar um pouco mais de grana, ter um pouco de estrutura e entenda para onde você quer ir e tal. E aquilo me deu um balde de água fria, Imagino. extremamente necessário na época, extremamente necessário, porque era basicamente uma doida querendo se jogar no mundo com qualquer coisa. Se me oferecessem uma vaga na agência da esquina, em qualquer lugar eu estava indo. E eu realmente precisava parar para pensar. Não porque aquele talvez fosse o momento errado, mas do jeito que eu estava fazendo, com certeza ia ser errado. Sim, eu acho que isso que você falou é muito verdade, porque às vezes eu também tive essa fase de, cara, eu quero ir para gringa e ponto. Foda-se o que que é, eu só quero sair do Brasil, trabalhar em outro lugar, tal. E não é bem assim mesmo, é o que você falou. Às vezes, pode ser que você vá para gringa e se você não for para um lugar legal, um lugar que você pensou, vai ser ainda pior do que está no Brasil, né? E vai pegar toda aquela bagagem que a gente está falando de dificuldades tal, para depois se frustrar, né? Então, acho que tem muito isso que você está falando. É muito complicado, assim, a gente acha que às vezes soa até como futilidade, às vezes, né? Ah, não, vou quando eu puder ter um salário melhor, quando eu puder morar num lugar bem legal, tal. Mas isso é extremamente necessário, porque você vai ter, não tem como, você vai chegar e você vai dar uma sofrida. Você vai ter saudades, você vai ter alguns momentos de que você vai precisar de um lugar seu, onde você se sinta confortável. Tem que ser uma cidade, um país em que você saia na rua e você se sinta bem, que as pessoas, você se identifique com as pessoas, porque isso que vai te manter no lugar. O trabalho, uma das coisas. O resto, tudo o que envolve, vai ser assim 60, 70%. E a gente não pensa nisso, a gente pensa no trabalho 100% na hora de Sim, fazer essa mudança. com certeza é. E até uma coisa que eu estava pensando aqui é justamente isso, que é diferente você ir fazer um intercâmbio, uma coisa de curto prazo, para você ir ficar mesmo, porque daí as coisas começam a ser mais importantes, né? Você ter um lugar legal para morar, você conseguir ter um estilo de vida um pouquinho mais, assim, de poder sair um pouco para se divertir. É diferente quando é a longo prazo, de um curso de 2 meses, sabe? Que, beleza, sabe? Vou ficar num lugar qualquer, porque meu foco são esses 2 meses. É diferente mesmo. Mas daí você teve essa conversa na Grey, né? E daí depois disso você ainda teve um tempinho. O que aconteceu depois disso até você receber o convite ou descolar essa oferta para Amsterdã? Então, eu voltei dessa viagem, banho de água fria, e falei, cara, então vamos ver o que eu preciso fazer. Como eu ganho experiência, como eu vou receber propostas boas, como que eu vou ter essa estrutura? Eu faço tudo muito pensado, assim, eu sou bem virginiana mesmo, assim. Eu seto um objetivo e eu me organizo. Falei, cara, preciso ganhar uns prêmios para eu poder Sim, receber um visto legal, ter uma visibilidade internacional. Preciso melhorar meu craft. Isso é muito valorizado do diretor de arte brasileiro. Por mais que a gente não necessariamente vá usar tanto o craft, eles vêm muito na hora de te contratar. mas é o que você falou, assim, por mais que talvez não tenha uma coisa tão craftado fora do Brasil, é meio que é o esperado, né? É meio que a credencial de, tipo, tô trazendo um brasileiro, como é que ele não vai ter isso, né? Exato.
Então, um eu pouco de precisava expectativa. disso. Vou melhorar meu craft, vou ganhar uns prêmios e preciso ter mais experiência, uma experiência mais sênior, preciso passar um tempo. Então, eu fui para lugares que eu acreditava que iam me dar isso. Então, a minha mudança para o mapa, eu acho que foi 100% focada em craft. E eu consegui o que eu queria, assim. Foi sangue, muito Imagino. sangue. Como todo mundo que passou pelo mapa, eu acho que sabe que realmente é puxado. Mas eu tirei muita coisa de lá. E eu não esperava tão cedo, na verdade, que eu fosse tirar já duas coisas que eu planejava, que era o craft e o prêmio. Uhum. O prêmio Sim. pelo craft. Então Sim. foi muito bom. Eu passei não muito tempo lá, mas foi um tempo que me rendeu muito. E de lá eu fui convidada para a GUT. E a GUT foi uma experiência assim inexplicável, porque a gente construiu uma agência, né? Eu entrei Sim. na GUT, a gente éramos três na criação, então a gente Caramba. basicamente construiu uma agência e ganhou os clientes e foi loucura, assim, é realmente viver 10 anos em um. Que foda. Sim. Então, e aí quando eu tava na GUT, assim, eu amo a GUT de paixão. Eu acho que foi o lugar mais difícil de sair. Quando você constrói uma agência, assim, junto, vira família, não tem como. Só que eu tava cansada. Eu tava exausta. Tava muito cansada. E um dos lugares que mais me deu qualidade de vida que eu passei foi a KQA. Uhum. E Sim. eu sempre tive uma relação muito boa com eles. A gente sempre se falou muito. E a GUT e a KQA, elas são meio primas. Porque Uhum. muita gente veio de lá, tem pessoas relacionadas ali. Era uma do lado da outra, a gente se via Sim. sempre. Então eu fui atrás do Diego Machado, que ele tinha sido meu chefe. E fui, assim, trocar ideia mesmo, assim, Diego, vamos conversar. Eu quero fazer uma coisa diferente, me ajuda. Eu fui Sim. muito, assim, sincera com ele. E a gente conversou. Eu falei que uma das coisas que eu queria era, talvez, mudar para a Europa. O que ele achava, tal. Eu nunca fui muito de pedir coisas. Eu sempre fui muito de pedir conselhos, porque eu sempre valorizei muito as pessoas que foram meus mentores no mercado, assim. Eu tive mentores Uhum. excepcionais. Eu fui Sim. muito, muito abençoada no quesito mentores. E o Diego me falou dessa vaga de Amsterdã e achava que era uma vaga legal para mim, porque eles tinham acabado de ganhar TikTok, achava que tinha tudo a ver comigo, achava que a agência estava indo para um lado criativo bem forte e achava que ia dar certo. Deu, acho que uma semana a gente fechou. Foi muito Caramba. rápido. Foi Mas muito como é que rápido. foi esse approach? Foi ele que te introduziu para quem estava fazendo a seleção ou foi tipo, entrou no site e fez? Como é que foi esse processo? Foram duas coisas. Eu vi a vaga no LinkedIn. Ele já estava dando uma olhada, dando uma sondada nas vagas que tinham na Europa, porque ele é CCO, mas ele é CCO das Global, né? Américas. Eu lembro. Mas é das Américas. Tem outro CCO que ele cuida da parte da Europa. Entendi. Então, ele tem esse contato, mas não necessariamente ele me coloca lá. Sim, Ele lógico. pode me indicar. Então, eu vi essa vaga, ele já estava sondando. Eu me apliquei para essa vaga no LinkedIn. E ele comentou que eu tinha trabalhado para ele e tal. Ele reforçou, lógico, uma indicação muito bruta. Sim, com certeza. E aí eu passei por, acho que foram 3 ou 4 entrevistas em 2 dias, assim. Foi super rápido e rolou. Sensacional. Que legal. E daí até é lógico que a resposta poderia ser justamente isso que você falou. Você tinha uma indicação muito forte, mas o que é que você acha tanto do Diego quanto do pessoal de lá? O que é que você acha que chamou a atenção deles? De falar, poxa, acho que essa menina é a pessoa certa para essa vaga. Porque podia ser mais fácil para o cara trazer um europeu ou trazer um
holandês mesmo? O que é que você acha que chamou a atenção deles de justificar uma certa burocraciazinha maior? É bem cedo para eu dar essa justificativa, mas o que eu tenho percebido, assim, uma análise mais fria, assim. Sim. O mercado de Amsterdã, ele me parece que até um pouco de tempo atrás, assim, ele foi muito focado em UI, UX. É um mercado muito de produto. Me parecia que o criativo ele ficava um pouco mais em questão de Europa, ficava muito mais para Londres, em alguns outros estúdios, talvez Paris, às vezes. E aconteceu uma movimentação de alguns clientes, não só de clientes da AKQA, como de várias empresas mesmo que estão fazendo isso, de tirar as empresas de Londres, de alguns polos já industriais, empresariais, mais clichês assim da Europa que a gente tende a pensar, e vir para Amsterdã, porque aqui tem muito benefício fiscal, tem muito benefício para a empresa. Então aconteceu isso com alguns clientes, e o ganho da conta de TikTok foi brutal para essa mudança, porque era um cliente que exigia um pensamento criativo e estratégico diferente do que o estúdio estava acostumado. Nem veio só eu, né? Vieram duas duplas. Veio o Rick também, que era da UMAP, e vieram duas australianas, que também tem um perfil super parecido com o perfil brasileiro de propaganda, assim. Sei, que legal. Inclusive, uma delas veio também da BBDO, assim, super parecido. E eles estão contratando, assim, pesado, mais essa galera mais criativa, né? Menos de design, menos de produto. Me parece que tanto a AKQA quanto as outras agências estão dando uma mudada aí de ser mais focado em tecnologia para uma coisa mais criativa por causa dessa mudança das empresas. O polo criativo parece que vai ser mais Amsterdã a partir de agora. Que legal. Então, você falou que foi muito rápido, né, de fechar 2 semanas, é o que você falou assim, mas daí como é que é o processo de se mudar? Qual que foi a burocracia, tanto de tirar visto, se é que você precisava de visto, e de encontrar lugar para morar, tudo? O visto foi muito fácil. Foi muito mais tranquilo do que eu achava. Eu não tenho passaporte europeu, nem o meu noivo. A gente até achou que isso ia ser um problema, né? Porque sempre tive essa ilusão de que para ir para fora você teria que ter um passaporte europeu, né? Que isso era mais valorizado. Eles nem ligaram. Eles até perguntaram, mas eu falei, não, tudo bem. Assim, então tá. O processo foi muito tranquilo, eles pediram uma documentação, tudo saiu muito rápido. A pandemia deu uma causada. Era para eu ter ido mais cedo, era para eu ter ido no comecinho de fevereiro, e a gente acabou indo em março, porque eles fecharam as fronteiras. Não foi nem questão de atraso de burocracia, mas a Holanda fechou as fronteiras para os brasileiros, mas logo eles abriram para quem fosse expatriado, e aí a gente veio. No final foi bom, porque como foi tudo muito rápido, deu um tempo também de dar uma respirada e se organizar um pouco melhor. Mas você chegou a trabalhar do Brasil para ir ou não? Cheguei. Eu comecei a trabalhar para eles desde o comecinho de janeiro. Eu comecei como freela, porque eles não poderiam fazer a documentação enquanto não estivesse aqui. Então, eles me contrataram como freela por esse tempo que eu estava no Brasil. E aí, assim que eu cheguei, eu fiquei como funcionária mesmo. Do visto, só para a gente fechar essa parte, você teve que mandar coisa, sei lá, de prêmio, ou foi mais uma questão só de tipo, quem é você, o que você faz, tal? Teve que justificar alguma coisa de prêmio? Eu não tive que justificar nada. Eu não sei, assim, da parte deles, se eles tiveram que fazer esse tipo de documentação. Eu não tive que fazer nada. Entendi. Assim. Eu mandei mais documentos normais, passaporte e tal. A única coisa que eu tive que justificar, que foi até engraçado, foi o meu relacionamento. Porque a gente não é casado,
E Sim. a gente não tem união estável, nada disso. Eu até perguntei, a gente vai ter que assinar alguma união estável, né? Porque eu preciso me preparar aqui para me casar, não é bem assim. E eles falaram, não, é melhor não. A gente precisa só provar que vocês têm um relacionamento há um tempo, tal, que Caramba, não é interessante. Que uma bom. coisa do nada, assim. Só que é bonitinho, porque a gente tem que escrever um documento enorme, assim, sobre a nossa história. Parece assim que você está fazendo aqueles presentes de adolescente, sabe? Sei. Ai, a gente se conheceu tal dia, e aí tive que colocar as fotinhos. É bem brega, assim. Engraçado. E eu achei muito engraçado, assim, que eu fui exposta, porque eu e o Rick, a gente estava fazendo todo o procedimento ao mesmo tempo. A gente chegou no mesmo dia. E ele estava na mesma situação que eu. Ele também tem uma noiva, que eles também não são casados, a mesma situação. E aí, para ele saber como que era, eles mandaram o meu documento para ele. E aí ele veio me zoar, né? Ai, tô vendo aqui seus fotinhos, que bonitinhos. Meu Deus. Nossa, que doido. E daí, isso que você comentou também é interessante porque do que você falou que não teve que mandar questão de prêmio, eu imagino que é um visto de trabalho normal, assim. A pergunta foi mais porque aqui nos Estados Unidos tem o visto que é para quem tem prêmio, tem o visto que é para quem não tem prêmio, tal, lá. E daí, mas minha dúvida é, o visto do seu noivo permite que ele trabalhe ou ele está como acompanhante aí? Então, na verdade, a questão do visto, o meu visto é de High Skill Migrant, na verdade. Ah, entendi. Eu não sei como é feita a justificativa, se é pelos prêmios, eu não entendo muito bem como eles justificam isso, mas é esse visto, até porque esse visto ele tem alguns benefícios fiscais aqui que são bem relevantes para a gente. Sim. O visto dele, ele é praticamente igual ao meu, ele se estende para ele. Na verdade, é melhor o dele do que o meu. Porque ele é permitido que ele faça o que ele quiser. Se ele quiser montar uma empresa, ele monta. Se ele quiser trabalhar em algum lugar, ele trabalha. Se ele quiser viajar ao mundo, ele viaja. Ele faz o que ele quiser. Eu já tenho algumas restrições por eu ser acoplada a uma empresa. Sim, sim. Pô, mas que bom, né? Porque eu imagino que deve ajudar muito na mudança, né? Porque, poxa, você mudar duas pessoas, tal, e lógico que acontece, tem casos de gente que muda e só uma trabalha, mas facilita muito ele poder buscar uma profissão, fazer alguma coisa, com certeza facilita muito isso. Falando de trabalho mesmo, especificamente, é pouco tempo que você está aí, mas qual que é a principal diferença que você sentiu até agora de trabalhar nas agências no Brasil e aí no estúdio de Amsterdã? Eu acho que a questão do que eu buscava mesmo, assim, a questão da visão que as pessoas têm do trabalho é bem diferente. Não estou dizendo que você nunca vai trabalhar fora do horário, nunca vai trabalhar no fim de semana, porque acontece. Não existe essa... Todo mundo acha que vai ser uma mil maravilha, você vai sair 4 horas da tarde do trabalho e nunca mais vão falar com você. Não é bem assim. Não Lógico, é bem assim. Lógico. Você vai, sim, às vezes, para precisar trabalhar tal, mas não é normal, não é bem visto, e eu acho que os funcionários, as pessoas, elas enxergam o trabalho de uma maneira completamente diferente. A valorização, a glamorização é da vida fora do trabalho. É sobre curtir o sol, é sobre curtir o dia, você poder fazer o seu trabalho bem feito, no tempo certo, para você sair e poder aproveitar o resto do dia. Então, isso eles falam muito o tempo todo. Você sai de uma reunião, vai curtir o dia, vai curtir o sol. Isso é muito importante, assim. Você vê que as pessoas, elas se importam com isso. Enquanto no Brasil, assim, ninguém... Assim, não. É o oposto no sentido, assim, não, você terminou sua reunião? Então, pô, vai pensar mais ideia aí, você pode sair mais tarde. Exato. Por exemplo, uma coisa comum, assim, que eu acho engraçada, é assim, que a galera do nada... eu vou dar uma volta no parque e já volto. Sim. Super comum, ninguém te olha torto, é a coisa mais comum do mundo, assim.
É muito doido. Até assim, existe um negócio deles aqui com o sol, né? Porque parece que. É que eu cheguei e já tava sol, mas parece que o sol não aparece muito aqui. Ele é meio requisitado. E, e todo mundo fala, porque você veio do Brasil, você vai sentir saudade do sol. Eu falei, gente, eu quase não vi o sol. Eu trabalhava tanto, eu não vi o sol. Então, assim, o que eu tô vendo de sol aqui já tá ótimo. E uma outra coisa que a gente escuta muito, além da questão da carga de trabalho que você acabou de falar, é justamente uma coisa que você chegou a abordar um pouquinho, da questão do craft brasileiro, né? Então, não é nem necessariamente do craft brasileiro, mas de que só no Brasil você punheta tanto layout, e só no Brasil tem assistente de arte, e nos outros lugares é mais rafiado. Você acha que é assim ou não? Como é que tem sido a sua experiência? Até agora, pelo menos, eu peguei alguns projetos que eles são um pouco parrudões em questão de ideia, de estratégia. Então, não foram trabalhos que realmente exigiram muito dessa parte. Mas todo projeto até agora que eu peguei, eles contrataram um designer freela que fosse me auxiliar. Eu sempre fui uma DA um pouco mais de ideia do que de craft. Apesar Sim. de gostar muito de design e fazer essa parte, a minha praia é a ideia. E eu acho que eu passei por lugares que Eu ia foram falar mais isso. para esse lado. Tirando ao map, o resto é tudo. Não que o craft seja ruim nas outras e que a ideia não seja boa no map, mas a Grey, a Gut, a KQA são lugares muito de porra, o foco tá na ideia e é isso aí. Sim, Concordo 100%. total. Até quando às vezes tinha muito volume de desdobramento, coisa que assim a gente sabe que é, né? Nas agências no Brasil, assim, eu sempre tive muito auxílio nessa parte. De a gente contratar um freela de design, ou às vezes ter um estagiário, alguém para ajudar. E aqui eu não senti muita diferença nesse ponto. Assim, eu boto a mão na massa, mas eu boto a mão na massa numa área um pouco mais conceitual, quando eu quero Sim, realmente dar a cara para o negócio. Agora eu vou ter um projeto de TikTok que provavelmente vai ter um peso um pouco mais de design. E esse eu quero botar a mão na massa. Então, assim, eu tenho essa liberdade. Mas se eu não quiser, eu acredito que eu possa passar. saquei. Sim, eu perguntei porque, assim, eu, depois de conversar com muita gente, ter passado por algumas agências, eu vejo que é uma questão que, sim, no Brasil rola um pouco mais, mas que depende muito do lugar para lugar. E eu perguntei porque na IKQA de São Francisco era muito engraçado, que para mim foi um choque, porque lá, não todo projeto, tá? Mas alguns projetos, o jeito que você apresenta a ideia, você pega um GIF, coloca lá o GIF e é isso o visual da ideia, saca? Então, às vezes, você acaba e lógico, depois você vai fazer ele bonitinho e tal, mas para apresentar às vezes é muito muito só, sabe, tipo uma coisinha só para contar. Mas Mas daí eu a senti gente muito isso no Brasil também, nas agências que eu passei no Brasil, assim, porque, por exemplo, na UMAP eu apresentava a ideia de um jeito e na GUT eu apresentava a ideia de outro, assim, muito, muito diferente, assim, na IKQA de um jeito, cada lugar acho que tem o seu jeitinho. é Acho verdade. que agências mais tradicionais acabam exigindo que você apresente um pouco mais parrudo, assim, né? Sim, é verdade. E acho que isso é importante mesmo de comentar aqui, que não é que tipo existe a gringa e existe o Brasil. Existe em cada lugar e cada agência, e é muito da cultura, né? Dos lugares, assim, Uhum. com certeza. E daí você comentou um pouquinho que veio você, que veio uma dupla, veio a sua dupla, daí veio uma dupla da Austrália. Como é que é na IKQA de Amsterdã a relação de quantos estrangeiros tem? Vamos dizer assim, quantas pessoas são holandesas e quantas pessoas são de fora? E se você acha que tem alguma distinção no trabalho que o expatriado e que o local faz? Não tem nenhuma distinção. Raramente eu consigo definir quem que é nativo, quem que não é. É muito difícil. E tem gente do mundo inteiro. É um estúdio pequeno, deve ter umas 50, 60 pessoas, mas cada um é de um lugar. E assim, cada um é de um lugar mesmo. Tem gente que veio de país que nem existe mais. Caramba, uau. É, é muito doido, assim.
Por isso que eu falo, Amsterdã já é assim, né? Porque é um lugar que tem muito, muito expatriado. Mas aí Cakeway reflete totalmente essa realidade de Amsterdã, assim. Até mais, porque eu acho que tem... Eu não consegui, assim, ter uma visão certinha, mas eu acho que tem até poucas pessoas da Holanda, realmente, na agência. Eu conheci alguns, mas eu conheci muito mais gente de fora, assim. Tem Sim. gente refugiada da Síria, tem gente da Ásia, tem alguns brasileiros, tem pessoal dos Estados Unidos, tem gente de muitos lugares, assim, dá para fazer uma saladona aí. Que legal. E uma questão que eu estava pensando aqui, voltando um pouquinho atrás, é que você comentou que teve uma parte, 2 meses, que você trabalhou de freela, né? Queria saber, se você puder falar, claro, como é que era feito o pagamento disso? Era PayPal? Você teve que fazer remessa? Você lembra como é que foi o processo? Então, no meu caso, foi bem mais fácil, porque a Cakeway existe em São Paulo. Ah, é Então, verdade. eles É acabaram me verdade. pagando pela Cakeway de São Paulo. Saquei. Ah, pô, que bom. Então, meio que era como se você estivesse fazendo um freela para a Kikui de São Paulo, só que fazendo projetos para É, fora. Que, inclusive, não é nem tão exatamente. absurdo, porque a Kikui de São Paulo faz projetos com outros Bastante. estúdios. Então, é normal isso. Já deu para sentir saudade de alguma coisa do Brasil? Alguma coisa que você fala, tipo, nossa, sabe? Tipo, sei lá. É que agora, durante o Covid, tem muita coisa que não daria de qualquer forma, sabe? Sentar num boteco, tomar uma cerveja com a galera tal. O que você sente falta, assim? Assim, primeiro, família e amigos, não tem como. Assim, você Com certeza. pisou fora do Brasil, você tá com saudade de todo mundo. Não tem Sim. jeito. Assim, isso pesa mais do que normalmente a gente acha que vai pesar. Pesa muito forte. Mas eu acho que o que não é uma coisa, mas eu acho que é um todo. Você sente falta do conhecido, assim, de você acordar e falar, nossa, hoje eu tô feliz. O que que eu vou fazer? Tudo você tem que pesquisar e tudo você tem... Ai, será que isso é bom? Ai, eu vou ter que ver uns reviews. Ai, hoje eu tô triste, eu vou comer. Vou comer o quê? Vou comer aonde? Isso é bom, sabe? Você não saber os caminhos do dia, assim. Demora para você achar os seus lugares de conforto mesmo, assim, o lugar que você gosta de ir sempre. Eu acho que isso eu tô sentindo muita falta, porque tudo parece muito difícil. Aham. Então eu acabo, tipo, ai, vou ficar aqui no parque mesmo, que é mais fácil. Não, eu consigo identificar muito isso também, porque até pegando uma coisa que tem um pouquinho a ver com o nosso mercado, mas nem tanto, por exemplo, marcas. Assim, no Brasil você já sabe a marca de margarina que você vai comprar, o cereal, e aí sabe o que é bom, o que não é bom. Cada decisão tem uma coisinha diferente. Isso E vai fazer isso em holandês, pelo amor. E como é que funciona aí essa? Porque assim, quando eu fui como turista, fazia tudo em inglês. Como é que é aí? Todo mundo fala inglês? Tipo, a TV é em inglês ou é muita coisa em Dutch? Como é que é? Não, todo mundo fala, né? Que você vem pra cá, você não precisa saber nada de holandês, que a vida é em inglês tranquilamente. Mentira. Mentira. Tá todo mundo mentindo. Assim, todo mundo fala inglês, é verdade. Mas não significa que tudo tá em inglês. Não está. Uhum. Todas as cartas que eu recebo são em holandês. Os e-mails que eu recebo são em holandês. Tudo que você vai comprar no mercado é em holandês. Então, assim, é osso isso. Porque você vai no mercado, você tem que ter muita bateria para ter muito Google Tradutor, porque é muito difícil. Não dá para entender nada, nada, nada. O holandês é uma língua muito difícil. É uma mistura, acho que, de alemão com francês. É super complexa. Parece um chiado. Não dá para entender nada que eles falam. Acredito que com o tempo eu vou, né, aprender mais algumas coisas, mas eu só sei falar oi e tchau. Assim, é muito difícil. Se você assim, liguei para alguém e aí eu começo a falar inglês, eles te respondem em inglês e realmente todo mundo sabe falar inglês. Mas se você caiu com o robô, Fudeu. se ferrou. Para você descobrir o número que é para mudar para inglês, já era. Sim.
É interessante isso que você falou, porque nunca tinha... Aqui nos Estados Unidos, quando você liga, eles sempre colocam no começo, justamente para solucionar isso, que é, sabe, para falar em espanhol, pressione el 2. Deveria ter, né? Sempre no começo falando em Eles inglês falam o número. isso, só que eles falam em holandês. Justamente, tem que estar no idioma que você quer passar, não adianta. Não, eu deixo no Viva Voz, aí ele começa a falar várias coisas, e aí quando eu escuto 1 e 2, eu aperto 1. E aí para algum lugar eu vou. Com certeza. Mas eu quero fazer uma aulinha de holandês para poder, pelo menos essas burocracias do dia a dia, a gente conseguir entender, porque é embaçado, sim. Não é tudo em inglês, não. Sim, e até agora você falou uma coisa que interessante para... Assim, a IKQA eu sei que faz trabalhos provavelmente para a região inteira, não só para Amsterdã. Mas tudo que vocês criam é em inglês ou tem alguma coisa que, sei lá, precisa chamar um redator que fala em holandês para criar alguma coisa assim? Incrível como eu não tinha pensado nisso. Até agora, tudo que eu criei foi em inglês. A gente... Mentira minha. Eu tive que desdobrar uma campanha assim que a gente fez para TikTok que foi global. E aí a gente teve que chamar uma galera porque foi para Itália e aí tinha que estar em italiano, foi para França, tinha que estar em francês, é verdade. A gente teve que sim trazer um pessoal local para poder fazer essa tradução. Mas o conceitual, que é mais o que eu sou responsável, realmente é tudo em inglês. Entendi. É mais uma... A palavra é errada, mas é uma arte finalização, né? Tipo, já está pronto, aí você traz alguém para fazer essa adaptação. Saquei. Sim. E, de novo, como você está aí há pouco tempo, geralmente eu faço essa pergunta para uma pessoa que está há mais tempo. Mas, então, pensando no longo prazo, tá? Se você se mudar daí, você acha mais provável voltar para o Brasil ou ir para algum outro país trabalhar? Seja na Europa, seja sei lá, na Austrália, que a gente falou, seja nos Estados Unidos. Como é que você pensa isso? Tem algum mercado que você acha, poxa, isso aqui poderia ser uma coisa legal? É uma pergunta muito difícil, porque normalmente o que eu falo que eu nunca vou fazer é o que eu acabo fazendo, mas agora, assim, dizendo assim, é muito contraditório dentro de mim, porque a saudade imediata me faz falar Brasil, mas a minha vida é muito diferente aqui e abrir mão disso seria matador para mim, porque eu realmente estou conquistando o que eu queria. Então, eu talvez não me iria. É difícil, eu acho que não. Por enquanto eu vou ficar aqui onde eu tô. Sim. E o futuro vai ser uma surpresa. Lógico, não tem muito como a gente planejar, ainda mais assim, ainda mais, poxa, você acabou de mudar e também a gente está no meio de uma pandemia que a gente não faz ideia como é que vão continuar as coisas, de repente, né, viajando aqui, pode ser que tenha muita agência que você não precisa nem mais estar no lugar, de repente, né, tem vários lugares que estão começando isso, então vai saber como é que vai ser. Pois foi uma coisa que, inclusive, aqui que o E falou bastante, porque como eu estava para vir, o Rick estava para vir, algumas pessoas viajaram, né, durante esse período para ficar nos seus países nativos. Funcionou muito bem o trabalho à distância, mesmo com fuso horário. Eles são muito respeitosos nesse sentido, até por essa coisa do valorize seu dia, essa coisa meio carpe diem. Eles são super respeitosos com isso. Acho que os 2 meses que eu trabalhei de lá, eles falaram, cara, trabalha no seu fuso. Quando a gente tinha reunião, a gente sempre marcava um meio do caminho. E aí eu acabava entrando, minha reunião para mim era umas 9 da manhã, para eles era à tarde. Então super funcionava. E é uma coisa que eles abriram o olho, assim, de tipo, cara, funciona isso. Dá para ver que eles estão abertos, assim, talvez, a possibilidade. Você comentou isso e é engraçado que eu nem tinha pensado, né, dessa questão do fuso horário, né? Como é que você comentou da questão das reuniões, mas de horário, você fazia horário como se estivesse no Brasil mesmo, ou você chegava a talvez acordar um pouquinho mais tarde e dormir um pouco mais tarde?
Como é que foi esses 2 mesezinhos? Eu fazia meu horário como se eu estivesse no Brasil. Aqui, assim, eu não sei se é uma questão da IKQA ou se é uma questão do país mesmo. Eu até cheguei porque fiquei confusa com questão de horário, assim, nunca chegaram para mim, você trabalha de tal hora, tal hora, assim, nunca Sim. me falaram. Então, eu cheguei a perguntar pro meu diretor de criação, então, que horas eu entro, que horas eu saio? E ele me falou, cara, não tem isso. Todo mundo entra mais ou menos nesse horário, mas você entra aí, faz seu trabalho, e aí você sai. É Sim. meio por aí. Então, eu fazia isso no Brasil, assim. Eu acordava umas 8 da manhã, começava a trabalhar umas 9, trabalhava até umas 5, e vazava, e era isso, e dava super certo. Pensando que abre uma vaga, de repente, aí, na IKQA, e você tem o poder de escolher quem vai ser essa pessoa, o que é que você buscaria em um publicitário brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar com você? Eu acho que eu buscaria uma pessoa de muita vontade, que quer realmente fazer coisas diferentes, porque você tem que estar muito aberto à mudança para dar esse pulo, assim, é muita coisa. Tem que estar muito afim, você tem que estar pilhado, senão você vai ser infeliz. Tem que ter muita estrutura emocional também. Eu acho que não tem como não prestar atenção nisso. Eu acho que eu não contrataria uma pessoa que eu achasse que fosse ser infeliz. Então, eu olharia muito para isso. Se ela vai ter estrutura emocional, se ela vai ter um suporte, se ela vai conseguir realmente tirar o melhor dessa experiência, porque não é só trabalho. Realmente você tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que como empregador, você precisa entender o tamanho da responsabilidade que é trazer uma pessoa. É muito maior que só botar ela para trabalhar. Com certeza. E eu acho que em questão, até uma luta pessoal minha também, nosso trabalho é super desigual. Não é todo mundo que tem oportunidade realmente de vir para fora. Então, se eu pudesse, e espero poder, eu gostaria muito de trazer um monte de mina brasileira para vir trabalhar para cá, porque não tem, cara, não tem. Já não tem no Brasil, agora aqui. Para a gente fechar, eu sempre falo que essa última pergunta, a resposta podia ser assistir essa entrevista inteira, até porque você passou já muitas coisas dela. Mas que dica que você daria para quem quer trabalhar fora do Brasil? E tem um pouco a ver com essa última pergunta, mas coisas que você gostaria que a pessoa soubesse ou que você gostaria de ter sabido, mais ou menos até o que te falaram quando você foi para os Estados Unidos, né? E falaram, calma, você não está pronta. O que você acha que é legal as pessoas saberem? Antes de tudo, antes de qualquer... Pintou uma vontadezinha, não se deixa levar por uma... Tô puta com meu chefe hoje, vou me aplicar. Não é assim, gente. Pesquisa muito, entende para onde você quer ir, escolhe o lugar como se você fosse escolher, assim, o seu marido, assim, o seu companheiro de vida, porque não é qualquer lugar, não é qualquer lugar fora do Brasil, não é assim, gente. É muito difícil, é uma experiência que vai exigir tudo de você, vai mudar você por completo. Então, você precisa ter realmente noção do lugar que você está indo, com as pessoas que você vai conviver, a língua que você vai falar, entender se os seus valores estão de acordo. Você precisa de muita pesquisa. Pesquisou? Próximo passo. Fale com as pessoas. Fale com gente que já passou por isso, tem alguma experiência parecida, ver como... Porque cada caso é um caso, essa é a verdade. A gente tem que acabar conversando com um monte de gente e vendo o que se aplica a você e o que não se aplica. No final, tem que fazer um grande filtro, porque a minha experiência foi muito minha experiência, não vai se aplicar para todo mundo. E acho que, assim, sendo mais prática, tudo isso... LinkedIn. LinkedIn é o lugar, se aplique pelo LinkedIn, procure os não consigo falar essa palavra. Recruiters. Gente, eu fui contratada. Recruiters pelo LinkedIn, porque é o lugar.
todo mundo fica, ai meu Deus, mas como que eu vou chegar? É LinkedIn, não tem segredo. É o melhor lugar que você pode ir. Laís, muito obrigado por esse papo, assim, pô, gostei muito, passou muito rápido para mim, a gente está falando há, tipo, mais de 1 hora aqui, para mim Caramba, não sei. foi um tempinho, assim, foi muito gostoso e, cara, adorei te conhecer um pouco mais e, de novo, só obrigado pelo seu tempo aí e tenho certeza que o pessoal vai curtir tanto quanto eu gostei desse papo aqui, então, obrigado de novo. Imagina, obrigada a você. Se alguém tiver vontade de perguntar alguma coisa também, estou sempre aberta para falar com todo mundo. Pode perguntar, eu sou bem cara de pau, sejam também. Que é assim que você consegue as coisas. Queria agradecer de novo a Laís por esse papo sensacional, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E lembrar vocês que a gente tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira com dicas e entrevistas para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então se esse é seu sonho, não deixe de se inscrever clicando na bolinha desse lado aqui para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E já aproveita, clica no card desse lado aqui e maratona todas as outras entrevistas que a gente tem aqui no canal. Valeu!